psicóloga, posso dar diagnóstico? E se for psicóloga, eu posso? Posso colocar no laudo de avaliação neuropsicológica o diagnóstico do paciente? Sim. Hoje a gente vai falar de um tema super polêmico que você provavelmente já escutou por aí, né? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar efetivamente o que pode e o que não pode ser feito no laudo de avaliação neuropsicológica e o que eu penso sobre isso em relação ao diagnóstico, que eu acho que é a melhor conduta, tá? Fica no vídeo comigo até o final para você entender. Meu nome é Sara Cassimiro, sou neuropsicóloga e quero te ajudar na organização do seu consultório neuropsicológico. Mas para isso, a minha mensagem precisa chegar a neuropsicólogos clínicos e você pode me ajudar. Curte aqui esse vídeo, já deixa um like pra gente, ajuda muito o nosso trabalho. E se você puder também se inscrever no nosso canal, é mais um incentivo pra gente continuar fazendo vídeos pra você toda semana. E ative o sininho para receber todas as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Vamos lá! Eu, como muitos sabem, sou psicóloga, o meu CRP aparece aqui no vídeo, né, da Encantato, sempre aqui nos vídeos do YouTube. Então hoje eu vou falar aqui como neuropsicóloga, que é também psicóloga. Porque sim, existem outros neuropsicólogos que não são psicólogos, tá? Psicopedagogos, pedagogos, fonoaudiólogos podem sim fazer especialização em neuropsicologia, tá? Então a minha fala aqui é voltada para psicólogos que também são neuropsicólogos, ok? Então vamos lá. Pensando na psicologia, existe uma lei que regulamenta, inclusive, a psicologia como profissão, que é a Lei 4.119 de 1962. Que nela nós temos o primeiro ponto para a gente conseguir discutir e responder se realmente um psicólogo pode ou não dar diagnóstico. Vamos ver um pouquinho essa lei? A Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962, dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta, portanto, a profissão de psicólogo. O foco que eu quero dar aqui é no artigo 13. Olha só, no artigo 13 fala assim: ao portador de diploma de psicólogo é conferido o direito de ensinar psicologia nos vários cursos de que trata esta lei, observadas as exigências legais específicas, e a exercer a profissão de psicólogo. Constitui função privativa do psicólogo e utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos. Aí vai lá, ó. A. Diagnóstico psicológico. B. Orientação e seleção profissional. C. Orientação psicopedagógica. E D. Solução de problemas de ajustamento, né? Dá para perceber aqui que tem, portanto, ali, ó, a ideia do diagnóstico psicológico. Vamos ver, não é privativo, né, do psicólogo, a ideia do diagnóstico psicológico, com certeza não é, mas está escrito aí diagnóstico psicológico. Ou seja, traduzindo, a Lei 4.119 de 1962 nos dá amparo legal para realizar diagnósticos em matéria de saúde mental. É claro que eu estou deixando bem claro aqui que eu estou falando de diagnóstico psicológico, tá? Então assim, porque tenho certeza que um alecrim dourado vai comentar aqui no vídeo que eu disse que psicólogo pode dar qualquer diagnóstico. Não pode, tá? Mas Sara, a lei é de 1962, tem muito tempo isso aí, né? Qual que é a postura atual, né, do Conselho Federal de Psicologia em relação a isso, tá? Nós podemos ver que o nosso conselho pensa sobre o diagnóstico em si pelas nossas resoluções atuais, como a resolução 06 de 2019. Vamos dar uma olhadinha nessa resolução? Então aqui a resolução número 6, de 29 de março de 2019, que institui regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no exercício profissional e revoga as outras, né, resoluções anteriores. Então vamos lá. Nessa resolução, né, que a gente tem as diretrizes da elaboração dos documentos escritos por psicólogos, no artigo 8, aqui vem colocado quais são as modalidades de documentos psicológicos que a gente pode fazer, né? Então, assim, tem a declaração, o atestado psicológico, o relatório, que é psicológico ou multiprofissional, o laudo psicológico e o parecer psicológico. Eu quero que você se atente aqui ao laudo psicológico, tá? No laudo psicológico está escrito assim: o laudo psicológico deve apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo de avaliação psicológica, limitando-se a fornecer as informações necessárias e relacionadas à demanda e relatar o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico,
o prognóstico, a hipótese diagnóstica, a evolução do caso, orientação e ou sugestão de projeto terapêutico. Então, essa resolução de 2019 só indica que nós, psicólogos, sim, podemos comunicar o nosso diagnóstico nos documentos produzidos por nós, tá? Inclusive no laudo psicológico de avaliação neuropsicológica, tá? Além disso, nós temos a cartilha de neuropsicologia, que foi publicada no finalzinho de 2022, na qual também indica que podemos fazer sim um diagnóstico. Vamos ver essa cartilha? Então aqui está a capa da cartilha, né, de 2022. Então, a neuropsicologia, ciência e profissão. Aí tem dentro da cartilha, na página 15, tem aqui uma série de questões voltadas à neuropsicologia, né? Então tá assim, ó. Neuropsicologia usa métodos clínicos e instrumentos padronizados para avaliação das funções neuropsicológicas de atenção, percepção, linguagem, raciocínio, emoção, comportamento, memória, aprendizagem, habilidade acadêmica, processamento da informação, visoconstrução, praxia, funções motoras e funções executivas e personalidade. E para isso ela avalia, diagnostica e intervém em aspectos cognitivos, comportamentais e emocionais frente à organização e funcionamento do sistema nervoso em condições típicas de lesão ou de disfunção cerebral. Então tem aqui também a palavra diagnóstico dentro dessa cartilha ali voltada a neuropsicólogos, né? Até aí, podemos pensar sim, né, que o diagnóstico psicológico, ele pode ser feito por nós, psicólogos, né? Bom, só que nós temos a lei, né, que é a Lei 12.842, de 2013, que é conhecido como o ato médico, né? Nessa lei, no artigo 4, essa lei ela faz uma reserva de mercado para apenas os médicos darem todo e qualquer tipo de diagnóstico nosológico, ou seja, né, aquele diagnóstico que enquadra em manuais de diagnósticos estatísticos como a CID-10. Vamos ver um pouquinho sobre essa lei? Então aqui o artigo, tá? O artigo 4 está mostrando, ó, são atividades privativas do médico. Lá no finalzinho, na seta amarela, está escrito aí, ó, determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico. Bom, aí vem a explicação do que é diagnóstico nosológico, é a determinação da doença que acomete o ser humano, aqui definida como interrupção, cessação ou distúrbio da função do corpo, sistema ou órgão, caracterizada por, no mínimo, 2 dos seguintes critérios. Então, tem que ter pelo menos 2. Então, vamos lá. Primeiro critério, agente etiológico reconhecido. Segundo, grupo identificável de sinais e sintomas. E terceiro, alterações anatômicas ou psicopatológicas, né? A gente sabe, né, de maneira geral, que os diagnósticos ali psicológicos, a ideia de agente etiológico é conhecido, né? Não é uma ideia que a gente consiga falar atualmente sobre isso, né? Mas grupo identificável de sinais e sintomas, sim, alterações anatômicas ou psicopatológicas, sim, a gente consegue falar, né? Então atenderia os 2 critérios aí do que seria um diagnóstico nosológico de acordo com essa lei. Então aqui indicaria sim que o diagnóstico ele seria restrito a médicos. Contudo, gente, há interpretações diferentes, tá? Além disso, a CID-11 e o DSM-5 são manuais com código internacionais de transtornos mentais utilizados amplamente por diversas categorias da saúde, não necessariamente apenas para médicos, né? E a psicologia, sim, é considerada uma profissão que está dentro dos profissionais de saúde. Isso porque a gente tem a ANS 212 de 1997 que coloca a psicologia como uma profissão dentro dos profissionais de saúde, né? Vamos ver um pouquinho, ó. Então, olha só, a resolução de número 218, de 6 de março de 1997, tá? Coloca aqui, ao reconhecimento, né, de como profissionais da saúde nível superior, as seguintes categorias. Se você procurar aí, você vai ver psicólogo, tá? Na 12ª categoria tá escrito psicólogo. Bom, eu disse que esse tema era polêmico, né? E eu também disse que eu falaria o que eu penso sobre isso, tá? Vamos lá, agora o que eu, Sara, penso, tá? Eu acho que o diagnóstico ele é construído tanto de uma forma longitudinal como de uma forma multiprofissional, tá? Então quer dizer que eu não acho que só a gente, psicólogo, tem que ir lá e fazer o diagnóstico, como eu também não acho que só o médico tem esse poder, tá? Eu vou dar um exemplo aqui sobre transtorno específico da aprendizagem, que eu acho que você vai entender o que eu quero dizer, tá? Vamos lá.
Aqui é uma imagem do DSM-5, tá? Falando de transtorno específico da aprendizagem. Então aí nós temos os critérios diagnósticos, todos ali que a gente conhece de transtorno específico da aprendizagem. Eu não vou me ater aos critérios diagnósticos aqui, mas eu quero que você preste atenção nessa nota que tem aqui, né? Depois que é falado o critério A, B, C e D dos transtornos específicos da aprendizagem, tem uma nota escrito assim, ó. Os 4 critérios diagnósticos devem ser preenchidos com base em uma síntese clínica da história do indivíduo, do desenvolvimento médica, familiar e educacional, em relatórios escolares e em avaliação psicoeducacional. Então, quer dizer que para se fazer o diagnóstico em si de transtorno específico da aprendizagem, a gente vai pegar toda a história daquela criança em si e também através dos relatórios da escola e também de relatórios psicoeducacionais, tá? Em outra parte do DSM-5, que também fala sobre transtorno específico da aprendizagem, é falado assim, ó. Assim, uma investigação abrangente envolverá profissionais especialistas em transtorno específico da aprendizagem e em avaliação psicológica/cognitiva. Uma vez que o transtorno costuma persistir na vida adulta, raramente há necessidade de reavaliação, a não ser que indicada por mudanças marcantes na dificuldade de aprendizagem, melhora ou piora, ou por solicitação para fins específicos. Mas dá para perceber aqui que se fala da avaliação psicológica e cognitiva. Por quê? Para transtornos específicos da aprendizagem, a gente precisa descartar prejuízos maiores cognitivos, por exemplo, relacionados com inteligência. Então, eu preciso descartar, por exemplo, uma deficiência intelectual para eu pensar num transtorno específico da aprendizagem. E o médico não consegue fazer isso, entende? Por quê? Porque para avaliação de deficiência intelectual, dentro do próprio DSM-5 está sendo colocado que precisa ser feita uma avaliação cognitiva com um teste padronizado e aplicado de forma individual naquele paciente. Então, o médico precisa da gente psicólogo para fazer uma avaliação cognitiva, tanto em casos de deficiência intelectual, como em casos de transtorno específico da aprendizagem. Então, acho bem difícil você falar que o diagnóstico é exclusivo de determinado grupo de profissionais, pensando assim, né? E claro, longe de mim achar que esse assunto se encerra aqui nesse vídeo, até mesmo porque as coisas, elas não são estáticas, A gente está em constante mudança, tá? E eu gostaria também de saber, o que você pensa sobre isso, o que você pensa sobre esse assunto, porque assim a gente pode crescer junto, tá bom? Um abraço!